advogado Marcos da Costa, atual presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, declarou numa edição da revista Jurídica que a advocacia, de uma forma geral, enfrenta muitas dificuldades no sentido de garantir a todas as pessoas o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório dentro do processo legal. Marcos da Costa citou, por exemplo, cartórios nos quais deveriam estar trabalhando 18 servidores e, na verdade, apenas 2 ou 3 cartorários prestam serviço aos advogados. Outra situação que ele coloca são cartórios que atendem diversas varas. Tudo isso prejudica o bom atendimento aos advogados e também a boa tramitação dos processos legais. A Justiça Paulista, ela é centenária. E a estrutura é alguma coisa de meio século lá atrás. Nós temos 95 milhões de processos no Brasil, 20 milhões de processos em andamento em São Paulo. Desses 20 milhões, 12 milhões, pasmem os senhores, 12 milhões desses 20 milhões é do próprio Estado à procura de seu dinheiro, ou seja, são execuções fiscais. Isso já toma quase toda a estrutura, 60% da estrutura do Judiciário Paulista fica para que o próprio Estado vá atrás do seu direito, do seu crédito. Então nós, jurisdicionados, nós advogados, de modo geral, nós ficamos à mercê da nossa própria sorte. Qualquer processo simplório demora de 2 a 10 anos para ser resolvido aqui no estado de São Paulo. Então, em função desses números que aumentam cada vez mais e do próprio dinheiro, orçamento estadual, que está muito curto, nós não temos condição de visualizar uma solução a curto prazo. A justiça no estado de São Paulo é o tema principal da entrevista que o pastor Denis Munhoz vai conduzir no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Aloísio de Toledo César é paulista de Martinópolis e nasceu em 1939. Formou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Trabalhou no jornal O Estado de São Paulo como auxiliar de repórter e depois como comentarista político. Foi aprovado por concurso advogado do Tribunal de Contas. Disputou com mais 97 candidatos uma vaga que se abriu no Tribunal de Justiça para o 5º dos advogados, sendo aprovado. Foi por 10 anos juiz e em 97 foi promovido ao cargo de desembargador. Mais tarde, já aposentado, foi nomeado desembargador coordenador do Tribunal de Justiça na 27ª Região Administrativa. Aloísio de Toledo César, em 2015, foi nomeado secretário da Justiça e da Cidadania do Estado de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você pode acessar o nosso site que tem novidade. Lá você vai encontrar a relação dos convidados. E você pode mandar sua pergunta ao nosso convidado utilizando o WhatsApp. Nós vamos encaminhar a assessoria do entrevistado. Se der tempo, ainda faremos a pergunta durante a gravação do programa. Nosso programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos em nossos estúdios o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Aloísio de Toledo César. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber o senhor aqui e poder falar um pouquinho sobre justiça e sobre o Estado de São Paulo. São temas importantes e que o cidadão comum, às vezes, não tem acesso às informações do que realmente está acontecendo, como está sendo desenvolvido, qual o trabalho. Na Secretaria de Justiça, qual o trabalho da Secretaria de Justiça na sociedade, perante o cidadão? Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar as pessoas que nos estão assistindo, as senhoras e os senhores. Eu tenho muito prazer de estar aqui, participar desse programa e estarei pronto para responder as perguntas que eventualmente nos sejam dirigidas. Eu sou juiz, desembargador, tive uma carreira muito feliz, muito bem sucedida e fui convidado pelo governador Geraldo Alckmin, um ano atrás, para ser o secretário da Justiça. Essa é a nova atividade que eu estou exercendo. A Secretaria da Justiça é Secretaria da Justiça em defesa da cidadania. Ela exerce uma atividade de muito interesse e que nem sempre as pessoas tomam conhecimento. Por exemplo, nós cuidamos das crianças ameaçadas de morte, das testemunhas, as testemunhas de processos que podem ser mortos pelas partes, nós cuidamos. São processos que correm em sigilo e que as pessoas não ficam sabendo, mas é um trabalho muito bem feito e que merece, assim,
até elogio, sabe? É aquele programa de proteção à testemunha, secretário? É um programa de proteção às testemunhas e às crianças. E nós... um programa também de proteção às vítimas, todas as vítimas, sabe? Recentemente nós fizemos uma homenagem muito bonita a uma família de japoneses, um menino japonesinho lá da Zona Leste que foi sequestrado e assassinado, não sei se as pessoas vão lembrar disso, né? E foi uma coisa muito triste. E o pai e a mãe saíam pelas ruas carregando faixas assim, pregando a paz. A paz. Nós fizemos uma homenagem à família, pusemos uma placa com o nome do menino, assim, porque ele foi uma vítima da violência que infelizmente existe no estado de São Paulo. Né? Nós recebemos recentemente aqui, secretário, até na época eu falei com ela e me prontifiquei ao programa ajudar, no que for possível, a representante daquele programa Mães da Sé, que são de jovens desaparecidos. Sei. E uma das coisas que ela comentou aqui conosco é que ela procura, às vezes, perante o Estado, algum apoio, que infelizmente mais da metade das crianças que desaparecem não são encontradas, não existe pedido de resgate, não existe informação se morreu, se foi o corpo encontrado, onde está. E o Estado ele tem atuado nessa área também, dessas crianças, que normalmente são crianças ali de 5 a 15, 16 anos que desaparecem. Há um número muito grande de crianças que desaparecem. A Secretaria da Segurança Pública tem uma delegacia especializada que cuida disso, sabe? É um assunto que nós todos temos que prestar atenção e acompanhar, porque uma pessoa que desaparece é um sofrimento enorme para a família, né? A maior parte de desaparecimento é de adolescentes, em geral mocinhas que começam naquele momento da iniciação da vida sexual e arrumam um namorado pela internet e às vezes desaparecem no mundo e a família fica desesperada, né? Esse trabalho é feito pela Secretaria da Segurança, do meu colega Alexandre de Moraes, que vai indo muito bem no trabalho dele, e há um grande número de casos assim positivos, de encontrar as pessoas, né? Essas mães da Sé, eu acho que o trabalho delas é muito relevante e deve continuar, elas não devem desistir nunca. Secretária, recentemente nós presenciamos, aí a mídia divulgou amplamente, essa manifestação aí de professores e de outras pessoas que, lógico, se infiltram no meio da manifestação e Sim. acabam de uma forma ou de outra se aproveitando. Mas nós tivemos aí no Palácio dos Bandeirantes, o portão, cenas de violência, inclusive com depredação, ataque. O que na realidade aconteceu ali? As pessoas queriam ser ouvidas? Existia já alguma coisa marcada? O que houve nesse episódio? Os professores do Estado de São Paulo, eles estão muito revoltados com a situação em relação ao governo do Estado. Eles fizeram uma greve prolongada, uma greve muito longa, e o judiciário não deu razão a eles, né? E o governador foi obrigado a cumprir o que a lei dispõe, né? Enfim, os professores fizeram a greve e voltaram ao trabalho humilhados, perderam a guerra, essa guerra que eles levantaram contra o governador. Mas a insatisfação continua. Agora, o secretário da Educação é um homem de muita experiência na área. Ele está programando uma alteração na distribuição de vagas nas escolas por idade. Ele quer concentrar em determinadas escolas as crianças da mesma idade, sabe? É uma modificação na forma didática. Não significa que vai fechar escolas, mas simplesmente vai haver uma alteração que representa um avanço. Os professores não entendem assim, ficam revoltados, dizendo, vão fechar 1000 escolas, não é nada disso. E fizeram uma passeata pacífica no Palácio dos Bandeirantes, e entre esses professores se filtraram os black blocs, né? Aqueles rapazes violentos que com a cara coberta. Então, aí só abrindo já um parênteses, né, secretário? Eu acho o seguinte, manifestação é livre, democrática, nós vivemos num Estado democrático de direito, todo mundo tem o direito de se manifestar, de expressar suas ideias. Agora, a partir do momento que uma pessoa vai com a cara, com uma máscara, com uma camisa, para não ser identificada e começa a ter atitudes violentas, aí já muda totalmente o panorama, né? Totalmente. Infelizmente, nós tivemos um caso, não sei se o senhor recorda também, de um cinegrafista
Que foi morto? Que foi morto. Eu me lembro disso. Dispararam, acho que um artifício, fogos de artifício, um rojão, entrou na... pegando, E a pessoa com o rosto vedado. Quer dizer, a partir do momento que uma pessoa vai mascarada, com atos de violência, para qualquer situação, já mudou. Aí realmente é um caso de polícia, é um bandido que está fazendo algo contra a lei que tem que ser detido. Então, nesse caso que saiu hoje, uma reportagem, uma foto muito grande no jornal Estado de São Paulo, mostra esses black blocs tentando quebrar o palácio, né? Mas não acredito que sejam os professores. Não, eu também não. Eu tenho a impressão que são pessoas que se filtraram, é uma molecada, não sei lá eles devem estar sem rumo na vida, não tem uma meta a atingir e resolver, não, eu sou violento, sou black bloc, estou a fim de quebrar tudo. É o que eles estão fazendo, sabe? Isso é muito trágico. As manifestações pacíficas, elas oxigenam a magistratura. Sem dúvida. A sociedade, a democracia. Veja, quantas estão acontecendo em São Paulo, o sem terra. Eu trabalho no centro da cidade, no pátio do colégio. Toda hora tem manifestações lá de sem terras e de várias outras pessoas. E pacificamente a polícia acompanha, não há nenhuma repressão. E isso é normal. O lado ruim é que provoca muito incômodo a terceiros. Essas passeatas do centro da cidade, na Avenida Paulista, são terríveis para quem está com pressa, tem que levar o filho para a escola, tem que pagar uma conta no banco, tem que levar uma pessoa no hospital. É terrível, sabe? Mas o governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin é um homem muito compreensivo para essas coisas. Ele orienta no sentido de que a polícia acompanhe e proteja. Se aparecer atos de violências, tem que reprimir. Sim, aí sem dúvida. Tem que reprimir com energia, mas sem a violência. O senhor comentava agora do movimento Sem Terra. Me parece que o Estado de São Paulo fez um trabalho já de algum tempo em áreas de maior pobreza, em áreas pouco desenvolvidas, que existia reivindicação, luta por terra. Como fluiu esse trabalho? Como é que ele foi implantado e qual o resultado dele, secretário? No Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo é o único estado do Brasil onde realmente é feita uma reforma agrária. Sempre que uma área é declarada, o judiciário declara aquela área como pertencente ao Estado, não é de ninguém, é do Estado. O Estado, em vez de tomar conta dela, loteia e entrega para as pessoas que estão ali postulando estão há anos lutando por um pedaço de terra, pequenos lavradores, né? Na região do Pontal do Paranapanema, nós atendemos desde uns 15 anos para cá um grande número de pequenos proprietários de terra. Alguns estavam na posse da terra há muitos anos, mas não tinham uma permissão da sociedade, não tinham uma permissão do Estado para ali permanecer. O governador Geraldo Alckmin mandou uma lei para a Assembleia Legislativa e a Assembleia aprovou com essa lei que o governo possa dar a essas pessoas uma permissão de uso. Então, essas pessoas passaram a ter oficialmente uma permissão de uso. Elas podem usar essa propriedade e receber os seus frutos. Mas nessas terras, as pessoas já se encontravam lá ou não? São de outras áreas? Se encontravam lutando por um pedaço de terra. Mas naquela região, naquela própria área que foi declarada de volta. E alguns eram ocupantes desses pequenos pedaços. Então, o Estado de São Paulo tem um órgão chamado Instituto de Terras. O Instituto de Terras rastreia tudo. Não só na área rural, também na área urbana, há um grande número de pessoas que invadiam um pequeno terreno, uma pequena casa, e estão lá ocupando. E em determinadas circunstâncias, quando eles fazem jus ao reconhecimento dessa situação de proprietário, o Estado vem concedendo esse título de permissão de uso. Mas agora, o governador Geraldo Alckmin tem uma sensibilidade muito grande. Ele mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que permite que se conceda a essas pessoas uma concessão de uso. O senhor sabe, o senhor que é advogado sabe que há uma diferença entre permissão e concessão. A concessão significa que a propriedade pode passar para os herdeiros. Quem estiver ocupando aquela propriedade, ela vai poder depois passar para o filho, para o neto, sabe? É uma coisa fantástica. Dias atrás, na cidade de Itapeva, eu estava com o governador
ele estava entregando os títulos de propriedade para mais umas 120 pessoas, mais ou menos, de lotes urbanos e rurais. E ele estava num palanque, assim, daí vinham as pessoas para receber a propriedade, subiam no palanque, ele entregava, né? Daí veio uma senhora numa cadeira de rodas, uma senhora de 102 anos. Ela estava na propriedade há 70 anos. 70 anos? 70 anos. Daí o governador desceu e entregou o título de propriedade para ela. Foi uma cena muito comovente, sabe? Tem gente que chorou naquele momento de ver o governador entregando o título para uma velhinha que passou a vida querendo isso. Sabe? 70 anos? 70 anos. E agora, estando aprovada essa lei que está na Assembleia Legislativa, o governador vai poder fazer a concessão de uso. Essas pessoas vão poder passar a propriedade para os filhos, para os netos. Essa concessão ela vai ter um prazo determinado ou não? Não, a concessão não tem prazo determinado. Sim, mas na passagem, por exemplo. Na passagem também não vai ter nenhuma restrição. Nós já entregamos quase 50 mil títulos de propriedade para pequenos proprietários de lotes urbanos e de lotes rurais. E não existe nenhum vínculo? A pessoa não fica, por exemplo, vinculada a uma determinada produção, a uma contrapartida? Não. Essas pessoas produzem para si. Uhum. Mas o governo do Estado tem sido muito inteligente e tem comprado essa produção. Compra essa produção. Então, quem produz num pequeno lote, com certeza sabe que ele vai vender, porque o Estado compra, pega essa produção e entrega nas penitenciárias, nas escolas, nos orfanatos, compreendeu? Então, a produção da própria pessoa, ela já tem o Estado lá que compra. É uma garantia para a pessoa, né? É uma garantia. Isso pacificou a zona rural. Nós atendemos os sem terra na minha secretaria. Outro dia apareceu lá o Gilmar Mauro, um líder do sem terra, que eles antigamente eles ameaçavam com atos de violência. Hoje eles discutem, olha, nós temos que fazer isso, assim, assim, e a gente vê se o que eles querem realmente é justo. E, na maioria dos casos, atende. Dias atrás, há uns 20 dias, no Palácio dos Bandeirantes, o governador atendeu um grupo de uns 40 sem terra. Conversaram com o governador à vontade, falaram isso está errado, isso aqui está certo, nós temos que aprimorar isso, aprimorar aquilo. Então, esse diálogo pacificou o Estado de São Paulo. Então, os problemas ali de luta pela terra, que infelizmente no Brasil ainda ocorrem muito, esses problemas diminuíram bastante. No Estado praticamente não existe mais. Às vezes eles falam, nós estamos muito revoltados porque aquela fazenda lá foi roubada, não é do dono, então nós teremos que querer que se faça uma reforma agrária lá. A reforma agrária é privativa da União, somente o governo federal pode fazer reforma agrária. O governo do Estado de São Paulo, pela Constituição, não pode fazer reforma agrária. Eu repito, quando uma área é julgada devoluta, ou seja, quando ela não é de ninguém, o Estado toma conta dessa área e entrega para os pequenos. Quer dizer, o Estado pode fazer o que é dele. O que é dele. Não adianta pode tentar o Estado fazer uma reforma agrária que não é competência dele. Que seja, por exemplo, de um grileiro. O Estado de São Paulo não pode desapropriar e entregar para os pequenos proprietários. Mas esse trabalho incessante, contínuo, tem dado um resultado muito bom, sabe? Muito bom mesmo, a ponto de os sem terra estarem quase pacificados. Eles são hoje quase uns aliados do governo. O senhor tem ideia, em termos de números, quantos títulos foram distribuídos pelo governo, títulos de quase terra? 50 mil já. 50 mil, de quanto tempo para cá? De uns 10 anos para cá. E nós já temos mais, o ITESP já localizou pelo menos mais uns 5 ou 6 mil pequenos proprietários de lotes urbanos e rurais que estão esperando esse título. É uma coisa maravilhosa. E tudo feito discretamente, sem levantar poeira, assim, sem chamar a televisão. Olha, estamos entregando uma terra para os pobres. Não tem essa demagogia. É tudo feito de uma maneira assim, discreta e eficiente, sabe? Esse é um lado positivo do governo. E da justiça propriamente dita? Agora eu vou perguntar aqui para o secretário, para o desembargador, para o homem com conhecimento da justiça, do sistema judiciário. A justiça do Estado de São Paulo, como do resto do Brasil, ela está congestionada, sufocada. Um número de processos aí enorme e parece que cada vez a situação vai piorando. Como está o Estado de São Paulo, desembargador?
O Brasil todo está num atoleiro, né? Nós temos para o Brasil todo apenas 18 mil juízes. E numa população de 200 milhões de habitantes, nós temos 100 milhões de processos. É um absurdo. E por que nós temos 100 milhões de processos? Porque os processos não terminam nunca, o julgamento dos processos não termina nunca. Nós temos diferentes instâncias, um número absurdo de recursos. O número de recursos que nós temos no Estado de São Paulo, os juristas dos outros países não acreditam que seja assim. Outro dia, nos Estados Unidos, conversando com um juiz americano, ele não levou muito a sério o que eu falei para ele. Ele talvez tenha pensado, isso aí é uma coisa de brasileiros. Porque é um absurdo. Não, realmente, quando a gente começa a explicar, eu passo uma parte do tempo lá nos Estados Unidos também, quando a gente começa a explicar que um processo aqui no Brasil pode durar 10, 15, 18 anos, eles acham que a gente não está falando a verdade, está exagerando. Porque lá raramente um processo demora mais do que um ano e meio. Raramente. Mas sabe o que acontece? O nosso sistema processual, né? Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, você está andando na rua aí, e um guarda não gostou de você, alguma coisa, lavra uma multa de trânsito. Essa multa de trânsito, você pode entrar com uma ação numa vara qualquer. Se você ganhar, a Fazenda do Estado vai recorrer. Daí tem uma decisão no Tribunal de Justiça. Não é mais um juiz, são 3 desembargadores que vão julgar. Dessa decisão do Tribunal de Justiça, cabe um recurso para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Cabe também um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Então, uma multa de trânsito pode chegar a todas essas instâncias e não termina. Não, e dentro dessas instâncias, vários recursos. Então, também tem isso, né? Porque não é que o juiz de primeira instância ele vai julgar direto, vai aparecer recurso no meio do caminho. O nosso sistema O nosso sistema processual, eu converso muito com professores das faculdades de Direito, né? Os professores de Direito Processual, eu estou convencido que eles amam o processo, mas eles não amam o direito, eles não amam a justiça. Eles amam o processo. Todos dizem que o sistema processual brasileiro é o mais perfeito do mundo. E é tão perfeito que nós estamos 100 milhões de processos, estamos num atoleiro. Nem juiz nenhum nunca vai resolver isso. Tem que resolver por intermédio da lei. O Congresso Nacional tem que aprovar leis que alterem com urgência esse sistema processual retrógrado, que é do tempo dos dinossauros. Nós herdamos isso dos portugueses, que herdaram dos romanos, né? Mas hoje estamos muito pior que os portugueses. Não tem nenhum país que esteja no atoleiro como no Brasil. E sem perspectiva, né, secretário? Sem perspectiva. E mais, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai ficar assustado, talvez pense que é exagero, mas não é. O Brasil é o país que mais tem faculdades de direito do mundo. Nenhum país tem tanta... O Brasil, todas as faculdades de direito somam um número maior que todas as outras do mundo inteiro. É um absurdo o número de faculdades de direito que tem no Brasil. Mas quantidade não é sinônimo de qualidade. É claro que não, é claro que não. E o que o Estado de São Paulo, é lógico, aí eu concordo em parte com o senhor, que a legislação é federal, tem que ser mudada, esse número de recursos é absurdo, realmente é inviável de se trabalhar, mas eu comparando aqui, eu militei um tempo também no Rio de Janeiro, como advogado de São Paulo. No Rio de Janeiro é demorado, mas não é... Muito melhor do que aqui. Muito melhor, é bem mais rápido. O que o Estado de São Paulo pode fazer de lição de casa para melhorar? No Rio de Janeiro melhorou bastante, porque os cariocas foram mais espertos e aprovaram uma lei que permite ao Tribunal de Justiça receber as custas judiciais. As custas judiciais não vão para a Fazenda do Estado, como aqui, vão direto para o Judiciário. Então, com mais recursos, o Judiciário do Rio de Janeiro conseguiu se aparelhar melhor. Né? Só para o nosso telespectador entender, quando você vai à Justiça, recolhe umas taxas ali, custas, que aqui em São Paulo esse dinheiro vai para o Estado e depois o Estado repassa uma parte dentro do orçamento para o Judiciário. Isso. Lá no Rio, não. Você recolheu a guiazinha lá, R$10, R$100, R$50, esse dinheiro que você recolheu já vai diretamente para o Poder Judiciário. Esse é o sistema ideal. Nós não conseguimos ainda no Estado de São Paulo uma aprovação de uma lei que permita isso, sabe? E é uma pena, né? O que se pode fazer aqui no Estado de São Paulo para melhorar isso? Às vezes eu converso com o governador Geraldo Alckmin, mas não é fácil. É tirar as execuções fiscais
que eles não sejam mais de responsabilidade do judiciário. Né? Execução fiscal é o seguinte: quando a senhora ou o senhor deixa de pagar uma conta, um imposto, daí a Fazenda Pública entra com uma execução fiscal para receber esse dinheiro. Então, nós temos hoje nos judiciários praticamente 40% de processos são execuções fiscais. O maior cliente é o Estado. O maior cliente é o Estado. Mas esse é um problema administrativo. Cobrança de multa é um problema administrativo da prefeitura, do Estado. Não precisa ser do judiciário, sabe? Eu e muitos outros desembargadores vivemos repetindo isso e temos a expectativa que um dia mude. Porque se houver somente a cobrança administrativa, é mais rápida, a solução é mais rápida, é melhor para as duas partes. Né? E no sistema penitenciário, secretário? O sistema penitenciário no estado de São Paulo. O nosso país está muito sujeito à criminalidade, né? Nós, outro dia conversando com delegados, amigos meus, todos eles dizem que na raiz dos crimes, de 85% dos crimes, está a droga. O tráfico de drogas é o câncer da sociedade, né? Nós temos países vizinhos que produzem a droga e nós somos os clientes, o Brasil é o cliente, né? Veja, os nossos vizinhos são Paraguai, Bolívia, Venezuela e Colômbia. Todos produzem ou maconha ou cocaína, né? Nós temos com esses países uma fronteira fronteira seca de quase 10 mil quilômetros. E do outro lado do Brasil, pelo litoral, temos uma fronteira de uns 12, 14 mil quilômetros. Qualquer pessoa vem com um barquinho, encosta numa praia, despeja uma tonelada de cocaína e ninguém nunca fica sabendo, né? Então, o combate ao tráfico de droga é uma coisa muito importante e necessária, mas a solução ideal é evitar a produção dessa droga. E quem pode se empenhar num trabalho dessa natureza é o governo federal, com os nossos vizinhos. Que isso constitucionalmente também é competência do governo federal. Do governo federal. Teriam que, por intermédio do Itamaraty, do Ministério da Justiça, fazer um acordo com os outros países, procurar o presidente do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia, se investir nesses países para impedir a produção de droga. Tenho certeza de que vai ser muito mais barato do que gastar aqui com a proibição, essa luta para impedir o tráfico de droga. Porque se for produzida a droga, ela chega na mão do consumidor. Foi mais ou menos isso que os Estados Unidos fizeram com o México, né? Fizeram com o México. Começaram a investir lá para brecar a produção. Para impedir, né? É muito mais barato. Secretário, queria agradecer ao senhor, nosso tempo está se encerrando. Foi um prazer receber o senhor. Sei da sua agenda, que é complicada, mesmo assim o senhor conseguiu abrir um espaço para o nosso telespectador e deixar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, eu agradeço as pessoas que tiveram a paciência de me ver e de me ouvir. Muito obrigado. Secretário, foi um prazer. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.